É bom a gente ser confrontado com o tema, porque às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia de forma corriqueira, né? Nós lemos, observamos alguma coisa, mas às vezes não analisamos aquilo que o texto está querendo dizer para nós. É interessante porque às vezes nós nos questionamos por que certas coisas acontecem na nossa vida, mas nós não compreendemos o início dessa mudança. O início do livro de Gênesis, nós vamos ver aqui no capítulo 1, ele vai abordar a criação. Deus e a criação. Só que no capítulo 2, é como se eu e você e o autor fizessem que nós pegássemos uma lupa e enxergasse esses detalhes dessa criação. Nós vamos ver que vai passar, cada dia Deus vai criar os mares, a terra, os animais, vai criando o sol, a luz, os astros, e vai falar também da criação do homem. E no capítulo 2, ele vai abordar esses detalhes da formação do homem. É curioso porque o primeiro passo vai ser sempre de Deus. Você nunca vai ver o homem tomando a primeira atitude. É sempre Deus tomando o primeiro passo, estabelecendo as regras, estabelecendo um relacionamento com o homem. Nós vamos ver no decorrer da Bíblia que Deus sempre vai estabelecer um lugar sagrado. É o Jardim do Éden, é um monte, é uma tenda, um tabernáculo, é um templo. Deus sempre vai estabelecer, porque Ele quer ter relacionamento com o homem. Então nós vamos ver que Deus criou o jardim, Deus mandou construir a tenda, Deus mandou construir o templo, e a queda da humanidade, ela vai tirar todo o equilíbrio que havia entre Deus e o homem, o relacionamento, entre o homem e a natureza, que havia um equilíbrio. E a queda vai quebrar esse equilíbrio. O pecado vai distorcer a figura do homem, a figura da mulher. O pecado vai tentar destruir tudo aquilo que Deus havia determinado. E no versículo 5, a palavra de Deus vai dizer assim: toda a planta do campo, capítulo 2, não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a face da terra, e não havia homem para lavrar. Deus não criou as coisas sem propósito. Tudo que Deus cria, estabelece, tem um propósito. Por que ainda não brota nada da terra? Porque, entenda isso aqui, eu quero tomar cuidado, porque em alguns lugares se prega que o homem é o centro de todas as coisas. E nós sabemos que Cristo é o centro de todas as coisas. Só que por que ainda não brota nada da terra? Porque não tem propósito a terra produzir alguma coisa se não tem ninguém para lavrar essa terra. Deus cria a terra, forma ela. Vamos imaginar um jardim sem nada. Apenas aquela terra remexida. E agora Deus vai criar o homem do pó da terra. É curioso porque Moisés, quando ele escreve isso, ele vai contra aquilo que as outras civilizações diziam sobre a criação do homem. Uns vão falar que um demônio com outro briga, esse demônio morre, o sangue dele escorre, vai cair na terra e surge o homem. Aí outro lugar vai dizer, não, um Deus cuspiu na terra e formou um homem. Ou seja, eles ensinavam que o homem era descendente de demônios.
Só que aqui Moisés vai dizer, e eu acredito na literariedade de Gênesis sobre a criação, de que nós somos formados pelo barro. Deus forma o homem. E é curioso porque essa palavra formou é a mesma que aparece lá no profeta Jeremias. Quando ele diz, Jeremias, eu vou te levar para dar uma volta e você vai na casa do olheiro. E o olheiro está trabalhando e formando o barro. É curioso porque Deus poderia dizer que o homem surgiria. Assim como ele fez, haja luz. Assim como ele fez com os animais. Assim como ele fez a separação entre os mares. Só que aqui ele diz, eu vou criar algo. Mas esse algo precisa ser trabalhado pelas minhas mãos. Aí o apóstolo Paulo ele diz assim, na carta aos Coríntios, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, mas do olheiro. Aí, vou entrar aqui na EBD de vocês, a Babilônia. O que a Babilônia diz? Que Deus te criou desse jeito. Que Deus te criou dessa forma. Agora, a pergunta que é interessante. Deus criaria algo contra a sua palavra e a sua verdade? Você é assim porque Deus te criou assim. Eles tentam distorcer. Por que essas coisas, às vezes, esse conflito interno, acontece comigo e contigo? Por conta da queda. A queda veio e distorceu todo o propósito de Deus. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui nessa noite, compreendendo e aceitando. Senhor, eu sou um barro e preciso ser moldado pelas suas mãos. Entre nessa noite aqui com seu coração aberto, compreendendo isso. Deus quer te transformar, mas é necessário você deixar Ele te formar com as mãos dele. Ele vai apertar. Aí eu vou achar que eu tenho que ser um vaso grande. Ele quer me fazer um vaso pequeno. Aí é curioso, porque ele forma o vaso, ele vai colocar no forno. Eu não quero fugir do texto. Mas só para a gente entender essa questão de formar. Aí ele forma e coloca, só que às vezes o vaso racha. Às vezes eu e você rachamos. Aí tem uma coisa que não existe na casa do olheiro. Escuta isso aqui. Tem uma coisa que não existe na casa do olheiro. Pergunte o quê? De novo. Lixeira. Ele não pega o vaso quebrado e joga fora. Ele pega, não quebrou, eu vou formar de novo. Caiu, errou, não tem problema. Eu faço a obra de novo. Entre aqui com essa certeza. O olheiro nunca vai te jogar fora. Nunca. Ele pega o barro, a argila e forma Adão. E tomou Deus, o Senhor, o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e o guardar. Olha isso aqui. Mas o propósito, para o lavrar e o guardar. Para fazer dar frutos e tomar conta desses frutos. Para fazer com que esse jardim cresça. Hoje, infelizmente, eu vou falar isso aqui com todo respeito. Tem vasos que não querem lavar. Tem vasos que não querem guardar.
Deus te deu uma família. Cultive ela, cuide dela e guarde ela. Deus te deu um ministério. Isso aqui vai doer. Porque isso acontece em todas as igrejas. Por que há pessoas que elas não conseguem se desenvolver? Estão há anos e anos. Aí chega alguém novo e Deus honra. Por que Deus honra? Porque ela lavra e guarda. E você esqueceu de cuidar e guardar. Por que às vezes nós vemos a transformação na vida de alguém e não na nossa? Porque não estamos cumprindo o propósito de Deus. Deus te colocou na tua casa marido. Deus te colocou na sua casa esposa. Deus te colocou na sua casa filhos. Lave e guarde. Faça de tudo. Faça de tudo. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Deus vai dar uma ordem. Nós vivemos numa sociedade e isso não pode influenciar a igreja. Eu quero os meus direitos. Eu tenho direito. Eu quero receber os meus. Ó, fulano recebeu, por que eu não recebi? Focamos só nos direitos e esquecemos dos nossos deveres. Aqui não é faça quando você quiser fazer. O texto não está falando, Adão, quando você tiver vontade, você faz. Quando não tiver, deixa para outro dia. Deus está nos chamando à responsabilidade. Não seja um crente irresponsável. Não deixe os seus filhos andarem por aí sem você saber por onde eles estão. Não ande em lugares que você não diga aonde você está para os seus pais. Se você está num lugar que você não pode dizer, tem um problema aí. Onde você está? Não posso dizer. Eu fazia isso com a minha mãe quando eu fugia para sair. Minha mãe me ligava, onde você está, mãe? Não posso dizer. Porque se eu falasse, eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia tomar uma surra. Só que é curioso. Deus vai falar assim, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha aqui. Nós, às vezes, focamos naquilo que Deus nos proíbe de fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A Babilônia é assim. Deus falou, você não pode, você não deve, você não pode, você não deve. É assim. Só que esquecemos que a primeira ordem de Deus é o quê? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus está nos dando liberdade. E a gente fica focando naquilo que não podemos fazer. Enquanto tem um jardim para eu poder me deliciar, eu fico focando naquilo que eu não posso. Parece que a vida do crente é assim, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade. Só que essa liberdade não é eu fazer o que eu quero, mas é fazer aquilo que Deus permita que eu e você façamos.
Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que me dá na cabeça. Liberdade é eu ter o poder de escolha. Nós sabemos o que podemos e o que não podemos. Aí o texto continua. Versículo 18. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Uma adjuntora. Uma auxiliadora. Às vezes eu ficava pensando assim. Eu perguntava para o meu pastor: poxa, pastor, mas que culpa que eu tenho do erro de Adão? Não fiz nada. Eu nem estava lá, nem o senhor estava lá. Se Adão não peca, eu teria pecado. Você teria pecado. Se não fosse Adão que tivesse comido fruto, certamente eu teria comido. Olha aqui. Uma adjuntora, uma auxiliadora. Eu sei que é um culto jovem, mas vamos pregar para todos aqui. Olha o papel da mulher. Uma auxiliadora. Ajude o seu marido. Ajude o ministério dele. Eu acredito que o pastor Claudemir só conseguiu algumas coisas no seu ministério porque a sua esposa o auxiliou. Estava ali, ó, quando todo mundo não vai dar certo, não, ela estava ali, ó, orando, intercedendo, vamos. Esse é o papel da mulher. Aí, esse movimento, né, está a sociedade polarizada, somente esse ano de política. Né? Acho que dizem que protege as mulheres, mas não protege nada. Mentira. Você não deve ser submisso, porque não entendem o texto. O ímpio, incrédulo, agora quer nos ensinar a ser crente. Pega aqui uma pessoa que a gente tem que orar muito. Eu comento isso na nossa escola dominical. Fábio Porchat. Já viu os textos que ele usa para desmerecer a Bíblia? Por isso que é importante. Venha para a EBD. Venha aprender. Porque você vai encontrar com um desses na vida e vai confundir a sua mente. A mulher não deve ser submissa. Como se a submissão fosse a mulher ser escrava. Submissão. Sob a missão. Ou seja, a mulher é a base. O homem só vai conseguir avançar porque a mulher está sustentando ele, orando, encorajando, ajudando, intercedendo, indo lado a lado. Isso é submissão. E nós, homens, não temos que ter esse entendimento de que as nossas mulheres são nossas empregadas. Elas não são. Cristo coloca a mulher no maior pedestal dessa humanidade. Vós, maridos, amai as vossas esposas como nem o amor. Olha só, Jesus não está nem falando de paternidade. Jesus está falando de casamento. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu vou tocar numa ferida. O seu amor pelos seus filhos não deve ser maior do que o seu amor pela sua esposa. O seu amor pelos seus filhos não deve ser maior do que o amor pelo seu marido. Ame os seus filhos, mas honre o seu casamento. Vamos prosseguir. 25. E ambos estavam nus. E o homem e a sua mulher
e não se envergonharam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. E assim que Deus... E ela vai... Olha só, olha o papo da serpente. A serpente aqui representa Satanás. Literalmente, é o diabo. É assim que Deus disse? Ou seja, ela vai distorcer a palavra de Deus. É desse jeito que vai colocar dúvidas. Será que é assim? Eva poderia ter cortado esse relacionamento. Mas ela deu corda nesse relacionamento. Alguns teólogos vão dizer que isso é uma conversa, um papo que durou muito tempo. Né? Alguns vão estabelecer o período, mas é certo que não é algo instantâneo. É aquela conversa que fica, até ela conseguir convencer Eva. Então nós temos que ter discernimento de compreender aquilo que eu devo continuar conversando e aquilo que eu devo cortar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo meu. Hoje tem internet, né? Você encontra pessoas que você conheceu no passado, pessoal da escola, amigo da escola. Eu encontrei uns amigos meus, uns colegas meus da época da escola. E tinha uma menina que ela era muito minha amiga, não tinha coisa de paquera, nada. Ela era minha amiga. E eu encontrei ela no Instagram, comecei a conversar com ela, conversando da vida. Falando da vida. Se casou, tá trabalhando, não, filho. Aí, a minha esposa tem livre acesso ao meu telefone, ela foi e pegou. Ela foi e bloqueou. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui falar, já assistiu que você bloqueou? Ó, cuidado. Você tá de muita conversinha. E realmente ela estava certa. Porque tem coisas que nós temos que cortar. Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Vigilância. Escute aquela pessoa que está te aconselhando para que você não caia. Aí, olha a resposta de Eva. Eu acho isso aqui interessante. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nós acabamos de ler no versículo, no capítulo 2, verso 15, 16 e 17, Deus falando, não coma. Você não vê um texto, um versículo Deus dizendo, não toque. Agora Eva, ela vai tomar a roupa do quê? Do legalismo. O que é o legalismo? É quando eu acrescento aquilo que Deus não disse. Não. Se você não fizer isso, você não é salvo. Para ser salvo tem que fazer isso. Tem que guardar o sábado. Se não guardar, é inferno. Para ser salvo, não coma isso. Isso é legalismo. Para ser salvo, não pode pentear o cabelo desse jeito. Não pode vestir essa cor de roupa. Por que Jesus ele é perseguido pelos fariseus? Porque eles eram legalistas. Colocavam um fardo. Ele diz, vocês colocam um fardo que nem vocês aguentam carregar. E está um monte de cego, um querendo guiar o outro. Legalismo. Tomemos cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes queremos nos santificar e se você não vigiar, você entra no legalismo.
querendo acrescentar aquilo que Deus não acrescentou. O que Eva fez? É aquele ditado, ela quis enfeitar o pavão. O pavão já estava feito, não precisava. Não, Deus disse isso. Aí o diabo entrou na brecha. A serpente viu e conseguiu convencer. Porque Deus sabe, ela vai dizer, não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a tentação do homem. É querer ser igual a Deus. A serpente é tão astuta que ela fez toda a conversa girar em torno de Eva. Ela tira Deus de cena e coloca a Eva no centro da situação. Não é por causa dele, é por causa de você. E às vezes nós caímos no erro de acharmos que somos deuses. De que forma? Quer ver um exemplo? Eu não oro mais para tomar decisões. Porque eu sei que com o meu braço, com a minha força, com a minha capacidade, eu consigo conquistar. Nos comportamos como deuses. Eu faço e aconteço, eu tenho autoridade. A autoridade nunca foi autoritarismo. Nunca. Coisas distintas. Como eu me comporto como Deus? Quando eu não me submeto à autoridade constituída por Deus. Honre o seu pastor, a sua pastora nessa casa. Honre eles. Eu sei que às vezes, igual meu pastor quase não deixou eu vir hoje. Não hoje, né? Quando eu fui falar com ele. Eu fiz igual o Abraão lá, intercedendo por Ló. E Deus, Senhor, se tiver um justo, né? Eu lembrei, poxa, pastor, eles foram lá, honraram a nossa festa. Aí eu trouxe a lembrança, né? O pastor, ele tem AVC, então tem coisas que, algumas coisas a memória dele aponta. Ele, não, então vai lá. Agora tem pessoas que não querem viver como Deus. Eu não devo satisfação a ninguém. Aí se comporta igual a igreja de Corinto, né? Um diz que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Jesus. Mas não se submetem à autoridade constituída por Deus. Honre, respeite. Vocês jovens que vivem com seus pais, obedeça a autoridade deles. Obedeça. Todas as vezes que eu desobedeci minha mãe, eu quase morri. Quase fui preso. Quebrei a minha cara. Por quê? Porque eu não me submeti à autoridade constituída por Deus. Eu me comportava como vamos dizer assim, um Deus menor. Não devo satisfação a ninguém. Faça, aconteça e acabou. A serpente quis fazer Eva pensar desse jeito. Você não precisa mais de satisfação a Deus. Faça o que você quiser nesse jardim. Eva vai, olha isso aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Aí eu lendo esse versículo, eu descobri. Me pergunte o que, igreja? Mais uma vez. Que fruto era esse? É só uma brincadeira. É o coco. Não vou dizer que é a maçã, não, é o coco. Porque ela tomou e comeu. Pastor? Abre o coco, toma, depois abre e ele come. Ai. A gente não sabe que fruto é esse. Mas ela vê que é agradável aos olhos e aquilo vai dar entendimento. Aí, se eu não me engano, a epístola de João vai falar sobre a soberba da vida. As concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos
e a soberba da vida. São do mundo. Mas ele termina o versículo falando assim: mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Quer agradar a Deus? Abandone as concupiscências da vida. Às vezes é bonito, é agradável, mas não presta, vai te levar à perdição. Escute isso aqui. Pode ser uma aparência linda, mas vai fazer você cair. O que é que eu faço, Roberto? Foge! Faz igual José, vai embora. Nem que a túnica fique, mas vai embora. Fuja. Aí os olhos dele se abrem. É curioso. Por quê? O jardim do Éden é um jardim, a palavra jardim do Éden é jardim de delícias. Um lugar de desfrutar das bênçãos de Deus. E agora eles pegam as folhas de figueira e se escondem entre as árvores. Ou seja, algo que Deus criou para ter comunhão, agora virou motivo de se esconder de Deus. Aquilo que Deus criou para ter um relacionamento com Deus, com o homem, para abençoar o homem pegou e usou para se esconder dele. Vamos aplicar? Eu vou trazer a lembrança aqui você. Uma porta que você pediu para Deus. Deus abre essa porta. Deus me honra. Aí Deus abriu, te honrou. O que você fez? Sumiu. Aí a desculpa é essa. Pastor, estou muito ocupado. Estou sem tempo. É muita coisa. Aquilo que era para ser uma bênção está te afastando de Deus. O que é que eu faço? Peço para Deus. Não, irmão, não faça isso. Porque você pediu e Deus te deu. Se Deus te deu é porque é bom para você. O que eu faço? Deus me dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor depositou nas minhas mãos. É só pedir a Deus sabedoria. Domingo, quer ver? Domingo. Eu já me preparo na semana toda. Eu sei que domingo eu tenho culto. Eu trabalho em Angra. Aí quase todo dia eu volto para casa. Quase todo dia. Às vezes eu fico lá. Aí terça-feira tem o nosso culto. Sexta-feira tem nossa escola bíblica. Então eu me programo. Eu sei que nesses dias eu tenho que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Segunda, quarta, quinta, eu faço o que eu quiser. Mas nesses dias, o meu pastor conta comigo. Então não me peça para fazer nada nesses dias. Isso é o quê? Deus me dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor me deu. A palavra de Deus vai dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Senhor, eu quero um companheiro. Aí vou voltar de novo para relacionamento. Se esse namorado, essa namorada, está te afastando da presença de Deus, eu sinto muito te dizer, largue ele, namorado e namorada. Namoro não é matrimônio. Não é. Eu me lembro quando eu namorava, eu dizia para todo mundo, não, eu sou genro do pastor. Pastor Valmir. Até que o pastor falou, você não é nem da minha família. Como assim, pastor? Não, você não casou com a minha filha? Aí ele foi me explicando. Se esse relacionamento de amizade te afasta de Deus, largue. Mas, Roberto, essa pessoa é influente, ela pode me ajudar.
Irmãos, a gente já tem uma pessoa que pode nos influenciar. É o Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém contra ele. É ele. Mas, Roberto, ela é importante, ela conhece fulano, mas ela te afasta de Deus. Larga essa amizade. Não faça como Eva e Adão. Se esconderam daquilo que era para ser bênção. Aí, Deus aparece no cenário. Ele chega, a sua presença chega no jardim. Aí é curioso que alguns comentários vão dizer como que ele sabia. Porque Deus se manifestava com sons. Trovão, vento. Alguma forma ali Deus se manifestou, eles sabiam. Ou literalmente Deus falou. Quando eles ouvem a voz de Deus, eles sentem medo. A tradução aqui vai falar temor, mas se você tiver uma tradução melhor, vai dizer medo. Porque temor e medo são coisas. Temor e medo são coisas diferentes. Temor é respeito, é reverência. Medo, é fobia. Você vai ver que o pecado, ele fez isso. Adão tinha um relacionamento, quando ele peca, ele não tem mais reverência, ele tem medo. E qual é o problema? Vou explicar. Minha mãe dizia assim: Roberto, eu não quero você bebendo. Beleza, na presença da minha mãe eu não bebia. Agora, quando ela não via, eu bebia. Por quê? Porque eu tinha medo de apanhar. O medo te faz fazer algo achando que Deus não está te vendo. E o temor, não, eu não posso fazer isso, porque isso desagrada a Deus. Ele está em todos os lugares. Ele ouve e se esconde. Aí nós conhecemos o texto, vem as sentenças. E as perguntas: Adão, por quê? Senhor, foi a Eva, a mulher. Mulher, por quê? Foi a serpente. Ou seja, um jogando a culpa pro outro. A gente chama isso de síndrome de Adão, né? Cuidado! Eu vou tocar na ferida. Com você que acha que a culpa é de todo mundo, menos sua. Todo mundo é culpado. Não, eu não fiz nada. Pai, mãe, não fui eu, não fui ele. Não. Eu não consegui alcançar porque fulano me atrapalhou. Eu estava muito próximo de conquistar, mas aconteceu isso. Nós nos colocamos como vítimas. E nós temos que ser homens e mulheres de Deus. Senhor, é curioso porque você não vê Adão dizer assim: Senhor, eu pequei e me perdoa. Eu fiz burrada, estraguei aquilo que o Senhor fez. Você não vê isso. Você só vê jogando a culpa pro outro. Aí, nós temos uma certa liberdade no nosso ministério. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: não, eu pratiquei ela, não tem para enganar, porque a minha esposa não me procura mais. Aí o homem estufa o peito e diz assim: não, eu sou fiel a Deus. Não há mérito nenhum nisso, é sua obrigação. Não tem mérito nisso. Foi uma aliança que você fez diante de Deus. Não, eu sou fiel ao meu marido. Isso é sua obrigação. Isso é sua responsabilidade. Foi uma aliança que você fez diante de Deus. Entendeu? Diga bem. Não tem mérito nisso, não tem. Aí eu vou encerrar. Aí Deus vai falar: você vai rastejar, vai comer pó, vai ver inimizade entre vocês dois. E aqui é uma
você fez uma prova, principalmente. Eu já vi, um dedo. Mas tem que todo mundo automático, né? É a sentença que esse mundo tem. A meta que ela toda não tem nem dente, tem nem veneno. A minha esposa, todos os meus esposos, se vê uma minhoca, ela foge. Sério? Às vezes aparece lá ela tá de manhã no banheiro. Ela sai, não, vai matar essa. E aquela correria, pega chinelo. Porque isso é aquilo que Deus falou que não é. Existe essa inimizade. Aí vai dizer, ó, você, mulher, vai sofrer para ter filho. Vai doer. Eu acompanhei minha esposa, um dia lá na maternidade. Eu vi lá as mulheres gritando, sofrendo, meu Deus. Assim não tem. Imagina, eu entrei na segunda, né? E saí na quarta. Não tinha vacilo. Mas só aí pra cá, ajuda aqui. Eu vi aquele sofrimento, um monte de mulheres, chorando. Falei, meu Deus, a mulher vai morrer, não é possível. Irmãos, eu ouvi um grito tão alto, eu nunca escutei um grito tão alto na minha vida como na maternidade do amigo. O hospital parou, a enfermaria parou, todo mundo parou para dentro da sala. Porque era muita dor. Aquilo que Deus falou que ia acontecer. Para o homem, não é questão de se trabalhar. Não é que trabalhar é Deus. Mas o trabalho agora vai trazer danos. Dor na coluna, dor nas costas, no joelho. Tudo isso você vai se pegar. Você vai ter que trabalhar cansado. Você não vai ter mais satisfação em ir sair de casa para trabalhar. Consequências do erro. Só que aqui, Jesus, além de dar sentenças, ele vai deixar uma promessa. Deus é maravilhoso. Não é só castigo, castigo, castigo. Deus vai deixar uma promessa. Vamos chamar de fruto do Evangelho, não é isso? É o Evangelho do Evangelho. Não vai se levantar um descendente. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Aí eu quero te levar mais à frente, como Jesus ressuscita. Aí Maria, Marta, as mulheres estão ali, e elas estão bem confusas, né? Tentando compreender o que estava acontecendo, se roubaram o corpo ou não. E Jesus se apresenta. Algumas Bíblias vão dizer assim, que ela pensa que é um hortelão. Não sei se a tua tradução é essa, mas tem outros que vai dizer. Que ela vê Jesus, mas ela pensa que é um jardineiro. Está ali. E é curioso, porque quem era o primeiro jardineiro? Adão. E agora, quem Maria vê ressuscitar? Jesus pensando que é um jardineiro. Por quê? Eu anotei aqui. Que a gente tenta fechar a pregação da forma triunfal, né? Romanos capítulo 5. Por que Jesus é o segundo Adão? Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5,15. Pela ofensa de um, morreram muitos. Muito mais a graça, o dom abundou por um só homem, Jesus Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Glória a Deus. Adão plantou morte, Jesus plantou vida. Adão plantou mentira, Jesus plantou a verdade. Adão plantou as doenças, Jesus plantou a cura. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem
é o Senhor e do céu. Romanos 15:19. Por causa de Adão, muitos foram feitos pecadores. Mas por causa da obediência de Jesus, muitos serão justificados. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Quando Adão ele comete todo esse erro, Deus vai dizer, vamos tirar ele daqui. E agora ele vai viver fora do jardim. Agora ele vai lá fora. Jesus pega querubins e uma espada flamejante para guardar esse caminho. Vamos dizer, dá-se a entender que Adão sabia o caminho de volta. Então ele vai guardar esse caminho. Ou seja, Adão interrompeu o caminho até o paraíso. Ele acabou com esse caminho. Só que Hebreus 10 vai dizer, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou. E tem o texto mais conhecido de todos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Eu quero dizer para você que caiu, está quebrado. Você está achando que você está fora desse jardim. E eu quero retornar a desfrutar dessas delícias. O arrependimento é o caminho. Não tem outra conversa. É arrependimento. Aquele que confessa seus pecados alcança de Deus misericórdia. Roberto, eu fiz isso. Eu não quero saber o que você fez. Isso é você e Deus. Se alguém tiver que saber, fale com o seu pastor, com a sua pastora. Converse com ele, explique a sua situação. Eu não aguento mais, Roberto. Estou sem força. Não consigo andar. Vem rastejando. Roberto, não consigo rastejar. Vem rolando. Mas não pare de prosseguir para esse caminho. O caminho já foi aberto, crente. Jesus já abriu esse caminho. Basta eu e você nos levantarmos e prosseguirmos. É noite de voltarmos a esse caminho, ao relacionamento que nós tínhamos antes com Deus.